Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje vamos ter aqui uma convidada que pra mim é muito, mas muito especial mesmo, né? Porque já faz um tempinho que vocês acompanham eu falando aqui no podcast, que eu tava na fila lá da Fundação Dorina para receber o treinamento de orientação e mobilidade. E finalmente terminei o meu treinamento e hoje trouxe aqui a responsável por ter mais um cego andando aí no mundo para contar um pouco aí do trabalho dela, né? Então hoje eu vou conversar aqui com a minha amiga Cleide Pereira. Então, Cleide, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar aqui do meu podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, já que eu participei desse processo todo de formativa, né? Uhum. E foi muito legal para mim acompanhar você. Sim, agora aí, se vocês verem aí um cego andando pelo meio da rua, me encontrar aí, saiba que ela é responsável, podem culpar ela. Essa é uma culpa que a gente quer ter, né, sempre. Sim. E antes de entrar propriamente dito aí na questão de orientação e mobilidade, saber um pouco mais sobre você e seu trabalho, você sempre gostou assim dessa área de pedagogia, de trabalhar com isso? Eu sempre gostei da área da pedagogia, né? Sempre sonhei em ser professora, mas especificamente sou professora por conta da minha irmã, que era deficiente visual também. Então, já conheço esse mundo desde da minha infância e sempre tive vontade de trabalhar nessa área. Uma área legal, né? Poder ensinar e principalmente trabalhar também com PCD também deve ser muito bom e são poucos hoje que optam por isso, né? Sim, é verdade. Mas além do desafio da pessoa com deficiência visual, também trabalho com surdos-cegos, também trabalho com autistas. Então é uma área que eu gosto de, assim, na questão da deficiência em si, né? Com todo tipo de deficiência. Eu amo essa área. E aí, orientação e mobilidade, Braille, essas coisas todas você aprendeu para poder ajudar a sua irmã? Não exatamente, assim, eu aprendi através dela, né? Porque eu era uma acompanhante dela na instituição, onde eu comecei a trabalhar. Então, eu já era pedagoga na época. E quando eu cheguei lá, me lembro que tinha uma outra professora e eu entrava na sala de aula com ela, com a minha irmã, né? E lá tinha um rapaz, né, um jovem, que ele tinha dificuldades de aprendizagem. E ali, como eu vi, a professora tinha vários alunos, não tinha como dar uma atenção total para ele, então eu pedi para ela me ensinar o Braille, e ali eu fiquei só com ele. E aí a gente pôde perceber a evolução dele ali. E ela resolveu sair da instituição e fiz um curso de orientação de Braille na época, né, de instrutora, e acabei gostando e fiquei lá trabalhando na instituição, fui chamada e trabalhei por 10 anos, onde também fui chamada para trabalhar na área da orientação e mobilidade, me identifiquei e ali aprendi audição, entre outras coisas, informática, assinatura para deficiente visual, então eu pude aprender bastante através dali de estar como acompanhante da minha irmã e acabei ficando como profissional da área. E foi você que ensinou orientação e mobilidade para ela também ou ela fez em alguma outra associação? Ela fez na ADEVA, porém, quando eu comecei a aprender, então era na mesma época, assim, que eu aprendi até com uma professora que deu aula para ela. Então, eu pude também participar desse processo ativamente. E aí, quando eu chegava em casa, então, eu deixava ela ir até a padaria sozinha. E aí, ia vendo essa conquista dela aos poucos também. Eu acompanhá-la, né? Mas não que literalmente foi eu, porém, eu estava nesse também ativamente. Aí, tenho certeza que para ela, com certeza deve ter sido igual pra mim, né? Dar esses passos, poder ir, assim, padaria no lugar sozinho deve ser uma grande vitória, assim, você começar a dar os passos e ver que não precisa mais ficar andar pendurado em ninguém. Exatamente, é uma conquista e tanta, e eu fico muito feliz por hoje acompanhar, posso dizer lá, centenas de alunos que conquistaram essa autonomia, né, através do meu trabalho, então para mim é muito gratificante poder ajudar outras pessoas, né. E para trabalhar com orientação e mobilidade, existe alguma formação específica, algum curso que a pessoa faz para atuar nisso? Sim, existe o curso de instrutor de mobilidade, que tem que ter no mínimo 120 horas de curso, onde nós passamos por este processo, que também somos vendados, então andamos nas ruas
na rua vendada, nós vamos nas escadas rolantes, escadas fixas, vamos às compras, passamos cartão, comemos. Então é um grande desafio para vocês que enxergam, né? Que a questão do medo, da insegurança. Sim. E é justamente para a gente entender que essa técnica é totalmente segura e faz-nos ser capaz de andar sozinho e ter autonomia. Eu tenho também notado isso, né? Até conversando com uma amiga minha. Acho que hoje eu percebo que eu deveria tropeçar e bater mais com a cara nos postes quando eu ainda era baixa visão. Hoje, com a bengala me avisando, praticamente quase não tropeço mais. Exatamente, eu acho que é isso. Eu pude perceber em você, geralmente, assim, desde o início, você já passava um pouco de segurança, assim, na questão de, podia ser que você tivesse medo, mas não dava pra perceber que você ia assim mesmo. E passou muita segurança pra mim, em questão do seu processo, porque desde o primeiro momento, acho que desde a primeira aula, eu percebi que você tinha muito potencial em relação, assim, um potencial diferente, assim, na questão dos seus sentidos, né? Então, a questão de perceber esquina, a questão de travessias. Então, você sempre foi, assim, muito metódico e conseguia aprender muito rápido. Acho que deveria ser a motivação, né? Que esse era um treinamento que eu tava muito ansioso, né? Acho que eu demorei muito, né, pra aceitar que precisava da bengala e do treinamento, mas acho que depois que eu aceitei, aí eu fiquei ansioso pra fazer o treinamento e aprender logo a usar a bengala e sair com autonomia. E hoje é o pensamento de, se eu soubesse que essa bengala ajudava tanto, eu teria adquirido ela antes. Sim, e uma coisa principal, eu acho que você fez muito, é a questão de treinar, porque muitos alunos, eles não têm uma evolução boa dentro da orientação e mobilidade, porque quando sai dali, eles não treinam. Então, você estava sempre treinando e também passando confiança para sua família, que eu acho que é uma parte importante, que é aquele apoio a mais que a gente tem para mostrar confiança do que a gente está fazendo e que realmente é seguro. Então, você teve todo esse apoio familiar também, além de você praticar quando estava em casa, que é muito importante. Aqui, acho que no caso, a minha mãe foi pra mim o que você foi pra sua irmã, né? Então ela deu muita volta no quarteirão aqui comigo, eu ia aprendendo e me familiarizando com a bengala, né? Pra não ficar naquela coisa de só usar uma vez por semana. Chegar aqui tinha que usar também. A gente precisa desse, eu acho que esse estímulo, né, eu acho que faz toda a diferença, faz a pessoa evoluir mais rápido, se sentir segura no que tá fazendo, né, e entender que esse processo é uma coisa natural e que realmente consegue ter autonomia como você tá tendo hoje. E a coisa que eu venho percebendo lá também, né, que o fato de eu agora tá usando a bengala e andando sozinho, que acho que isso era uma ideia errada que eu tinha, né, que eu achava não, que eu ia poder fazer tudo sozinho, nem ia precisar de ajuda, e eu vejo que não, que eu preciso de ajuda e não teria nenhum problema nisso, né, então agora ando de trem, tudo com ajuda, mas o importante é eu chegar no meu destino, né, que a minha ideia não era ser um demolidor que saia fazendo tudo sozinho. Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante, né? A questão mesmo da travessia, que é algo que a gente também para sua própria segurança, né? E além de que nós temos também esses serviços como no metrô, e as próprias pessoas sempre se sensibilizam e querem nos ajudar, né? Então, acho que é interessante a gente entender esse processo. Realmente, eu vou ter uma autonomia e não uma independência. Porque dependência seria você andar sem precisar de ninguém. Mas você ter autonomia de ir e vir, né? Sim. Mesmo precisando em alguns momentos de algumas ajudas. Sim, aí sempre que alguém chega e pergunta quer ajuda, eu aceito. Acho que claro. Até mesmo que eu não precise, eu vou aceitar, porque vai que um dia essa pessoa me vê, e nem vou oferecer ajuda, porque acho que ele não precisa e naquele momento eu podia estar precisando, então é melhor sempre aceitar. E não só por você, mas por outras pessoas que necessitarão de ajuda também, né? Eu acho que você falar que precisa de ajuda justamente para que a pessoa se sinta bem e possa ajudar os outros também. Aí tem uma questão que eu falo muito para vocês, de não só aceitar ajuda, mas ajustar se for necessário. Então, se a pessoa te pegar de qualquer jeito, te puxar sua bengala, então é só você ajustar e falar como funciona para que elas possam entender e depois ajudar a outra pessoa da forma correta.
Sim, isso eu já ainda não vivenciei isso, mas já conversando com outros deficientes visuais, eles falam muito da pessoa querer ajudar, puxar pela ponta da bengala, pegar pela axila, né? Aí que a pessoa vai lá e explica pra ela, né? Que a pessoa tá com boa vontade, mas acha que é só sair pegando e vamos, eu tô te puxando aqui pela sua varinha. É desse jeito. E é isso, eu vou aceitando ajuda, igual esses dias, no meu último dia lá no Dorina, que eu lá esperando pra atravessar a rua, um carro lá até parou e buzinou pra sinalizar que eu podia atravessar, mas eu não quis arriscar não, falei, não sei se eu vou andar reto, vai que eu vou andando e não chego na calçada do outro lado, eu vou continuar esperando aqui até alguém ajudar, até que apareceu, mas o carro ficou lá buzinando pra dizer que eu podia atravessar. Nem só por isso, mas também pela questão da segurança. De repente vem uma moto atrás e não tá visualizando e passa e atropela, não. Melhor não correr esse risco, né? Sempre aguardar mesmo ajuda. Aí apareceu uma pessoa lá e perguntou se eu precisava de ajuda. Aí eu aceitei. Aí agora até brinco, né? Que eu acho que essa bengala é mágica, que é passar ela no chão, sempre vem alguém perguntando se eu preciso de ajuda. Quase não rastreio ela. Sim, se as pessoas soubessem a importância que tem, né, dessa questão da bengala, até mesmo para as pessoas identificarem, porque muitas pessoas não conseguem visualizar que alguém tem uma deficiência. Então, se a pessoa não andar de bengala, não tem como saber, né? Sim. Então, até por identificação mesmo, acho que é legal essa utilização. Aí você vê toda a diferença nessa hora, assim. Quando você tá com a bengala, parece que é outra pessoa, né? Acho que antes, quando eu era baixa visão, as pessoas deviam achar que eu tava bêbado ou coisa parecida, porque eu vivia tropeçando, batendo nas coisas, né? Que não há nada assim visível no meu olho que mostre que eu tenho a deficiência, né? Então eu devia achar que eu devia estar já bêbado uma hora daquelas. Hoje, já com a bengala e óculos escuros, as pessoas já percebem e oferecem ajuda. E no meu próprio nome lá no Uber também, eu já coloco que sou deficiente visual, então o próprio motorista já sabe e pergunta se eu preciso de ajuda, alguma coisa. Importante mesmo. E aí você já tá nessa área aí trabalhando com PCDs há quanto tempo? Há 10 anos. Bastante tempo já, né? Na Fundação Dorina eu tô recentemente, né? Sou recém-chegada, tenho 5 meses, mas eu trabalhava na instituição Adeva, então 10 anos que estou nessa área, né? Comecei em 2015. Quarta-feira, né, do momento dessa gravação, que foi meu último dia lá no Dorina, lá no metrô, acho que quando eu fui desembarcar, lá o funcionário falou, eu já tô com outros 2 visuais também, aqui eu posso levar vocês 3? Sim, sem problema. Aí a gente foi conversando, aí um deles perguntou de onde eu tava vindo. Aí eu falei, né, tava vindo do Dorina, né, da orientação e mobilidade, aí ele, você tá tendo com quem? Com a Cleide? Eu falei, ela foi minha professora lá na Adeva. Nossa, professora de Braille, provavelmente, né? Sim. Aí que eu falei, lá na Dorina ela tá há pouco tempo, né? Acho que ela começou no mesmo tempo que começou o meu treinamento lá. Aí ela tava lá na Adeva também. Sim. Tem bastante conhecidos nesse mundo. Eu tenho muitos, assim, porque foram 10 anos de carreira, né? Então, lá eu dava aula de informática, dava aula de assinatura, de braille, de orientação e mobilidade. Trabalhei na gráfica, então conheço todo mundo ali. Então você também entende de tecnologia assistiva, né? Usa leitor de tela, talkback. Um pouco, né? Nem tudo, mas sim. E é interessante, no computador eu consegui me adaptar bem mais rápido, consegui aprender a usar o NVDA de forma autodidata, vendo uns vídeos na internet. Foi mais tranquilo para me adaptar, mas depois de tanto ficar cansado de só ficar vendo as coisas pelo computador enquanto tinha um mundo lá fora, aí resolvi me adaptar com a bengala também. É isso, o importante é a gente nunca desistir, né? Sempre estar buscando coisas novas para aprender. Agora vou passar bastante tempo no trem, né? Aproveitar que eu não pago passagem, vou conhecer aí São Paulo todo. Exatamente. Agora vai passar bastante, não tem mais desculpa, né? Sim. Agora não preciso mais falar, não quero dar trabalho pros outros. Agora, pelo contrário, acho que as pessoas que ficam, não precisa mais de mim, quer sair sozinho. Exato. Agora vai virar o mundo. Mas é muito bom, hein? Acho que pra você também deve ser uma sensação muito boa, né? Ver as pessoas se libertarem, assim. Elas chegarem zeradas e sair de lá andando pra tudo quanto é canto.
Eu acho que não tem coisa melhor, sabe? Pra mim é muito gratificante poder fazer parte desse processo, ver como a pessoa chegou, a questão da insegurança, dos medos, e de repente a pessoa sai totalmente segura e você confiar que aquela pessoa tem a capacidade de sair pra tudo quanto é lugar, sabendo que tem potencial. Eu acho muito legal isso. Aí, agora eu até brinco, né? Eu tirei minha carteira de bengala, agora eu vou aproveitar e sair dirigindo por aí. Isso tá habilitado. Tô, Muito obrigada, por sinal. habilitado, agora aprendi a pegar trem na raça, fui lá, eu vou arriscar daí. O pessoal vai Isso. tudo ajudando. Eu, quando eu ando aqui, o pessoal, quer ir pra estação? Tô indo pra lá, né? Então até o momento ainda não precisei ir pra estação assim sozinho de tudo. Sempre tem alguém já indo pra lá e me oferece ajuda e me acompanha. Maravilha, é isso. Sempre vai ter alguém no caminho pra te ajudar. Isso é que importa, como você disse, chegar no seu destino. Que eu acho que ainda tem pessoas que têm esse receio, né? Acho que não receio, né? Acho que tem ainda deficientes visuais que parece que não gostam muito de aceitar ajuda. Acho que eles pensam que eles seriam menos autônomos se aceitassem ajuda, quer fazer tudo Ah, sozinho. exatamente, tem ainda essa galerinha, né? Mas vamos tentar fazer a nossa parte aí, Sim. né? Acho que é legal você saber que a gente que enxerga também precisa dos outros, né? Então, Sim. assim, acho que não tem essa não. Precisar de ajuda é normal. Mas é ruim por causa desses poucos acaba, acho que prejudicando o grupo todo, que uma vez aqui na volta também eu fui pedir ajuda pra uma senhora, ela me ajudou. Ela falou, é que a gente fica meio assim de oferecer ajuda, que uma vez fui oferecer ajuda pra um cego lá em São Paulo e ele só não me chamou de santa, do resto chamou de tudo. Existe essa galerinha ainda que faz esse tipo de coisa, mas, né, a gente tem que mostrar que não é isso, não é todos Sim. que são desse jeito. Aí eu falei, mas aí eu aceito a ajuda de qualquer um que oferece, então pode ficar tranquilo. Justamente, aí você tá tirando essa má impressão, né? Sim. Ainda até deparei com um que foi me ajudar, ele foi me segurando pelo meu ombro, mas como foi só pra atravessar a rua, depois ele ia seguir o caminho dele, eu pensei, não vou corrigir ele aqui agora não, ele só vai me levar ali pro outro lado e pronto, pra que eu vou ficar aqui? Não, deixa eu segurar no seu cotovelo. Então, deixou, fomos embora e pronto, acho que não ia compensar lá, tentar falar, não é assim que me segura. Exatamente. O importante é que ele ajudou. Sim. Agora, se fosse um caminho todo, assim, aí eu fosse ver que ia ficar desconfortável, aí eu corrigia. Na verdade, eu perguntava, né, se poderia segurar no braço, que era mais confortável pra mim. É exatamente isso, é a questão de conforto, né? Você tem que se sentir bem, e é isso. E você, falando que você também é professora de Braille, né, eu tô tentando aprender Braille também, pra ficar com o pacote completo. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu sinto bastante falta de ler em papel, assim, e só escutar a voz do meu pensamento, né, do que eu tô lendo, não ficar ouvindo uma voz aqui o dia inteiro, porque chega a cansar. Uhum. Aí é bom, né? Eu acho que o contato com o Braille, pensando também pelo lado de ortografia, tudo é muito importante, porque às vezes a gente esquece de como se escreve a palavra justamente porque não tem contato com a leitura. Então eu acho essencial ter o Braille também. Eu vivo me esquecendo às vezes como escreve as palavras. Mesmo com o leitor de tela, eu vou lá, faço a soletração tudo, mas passa um tempo eu esqueço. Acho que se eu lesse mais assim no papel, eu guardaria mais como se escreve as palavras. Nós, como diz, nós temos a memória fotográfica, mesmo que seja com o dedo. Sim. Né? E falam que acho que quem lê em braille ativa as mesmas áreas do cérebro que quem lê com os olhos. Exatamente. E ler com a mesma velocidade também. E essa é uma questão que eu acho interessante, é que tem essa coisa da memória fotográfica mesmo. Porque eu me lembro, quando eu comecei a dar aula de Braille, aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas desenvolviam melhor quando eu dava algo concreto. Então, eu dava ali, mostrava o desenho, e aí, através daquilo, eles começavam a perceber como que era na hora da leitura. Então, se eu não tivesse aquele desenho mostrando de algo maior, né, que eu fazia uma coisa macro para depois ir para o micro, que é a parte do Braille mesmo, para que eles conseguissem ter essa memória fotográfica, e funcionava. A maioria das pessoas conseguiram memorizar a partir daí.
E é justamente isso mesmo, né? Tô conversando com uma amiga minha, que no caso ela nasceu cega, mas ela fala que o Braille ajuda muito nela em questão de associação também e de criar imagens mentais, que se uma pessoa falar pra ela assim, a letra A, ela nunca enxergou, tipo, ela vai associar o A com o Q, ela não conhece, mas já com o Braille ela já associa, não, é o ponto um, o B ela já sabe, o ponto 1 e 2 ela vai criando essa associação. Sim. A gente faz uma como chama? Imagética, né? Vai imaginando ali, vai conseguindo criar essa imagem para memorizar melhor. E acho que pra quem nunca enxergou, isso é muito bom, que eu fui Exatamente. alfabetizado em tinta, então ainda lembro dos formatos das letras, mas vai ser bom criar essa associação com o Braille agora também. É totalmente diferente a associação, né? A gente vai criando uma outra forma de associar. Não sei se eu vou ser um leitor muito ágil, né? Porque já ouviu falar que tem cegos que conseguem usar os 10 dedos pra ler, né? Até os polegares. Eu acho que eu só vou conseguir usar os indicadores mesmo. Mas mesmo com o indicador, você consegue ler com uma velocidade boa, só com o indicador. Sim. Mas tem que ser das duas mãos, né? O que pega mesmo no Braille é a falta de material, né? Aí eu vou ter que ficar lendo só caixa de remédio, perfume, porque não tem muitos livros em Braille e sem falar que eles são muito grandes também pra pessoa ter em casa, né? Conversei com a pessoa que falou que ela já abandonou o sonho dela de ter uma biblioteca em Braille, porque um livro só já ia ocupar a estante. Exato. Eu fazia diagramação em braille de livros, né? Então, uma vez eu fiz um livro didático de matemática e em tinta tinha, acho que umas 100 e poucas folhas, mas em braille deu 1000 e poucas folhas. Sim. E eu tive que fazer em vários volumes. Então, acho que chegou a ser uns 10, 11 volumes em braille, de um livro em tinta. Então, assim, é bem grande mesmo. Fora que a matemática tem a questão... livro didático tem muito desenhos, então a gente fazer audiodescrição, ou criar as imagens ali da matemática para poder ensinar questão de barra, de pizza, barra de... como é o nome daquela outra barra? Esqueci. Esqueci o nome dela. Mas assim, a gente faz aquelas barras tudo em braille. E matemática realmente é uma questão que pega bastante com as pessoas que eu conversei, assim, elas falam que elas têm um gap enorme na matemática, justamente porque as escolas não sabiam muito como ensinar matemática para elas. Eu, na parte da aula do Braille, eu dava o Braille desde o início, né, que seria o alfabeto, as letras acentuadas e pontuação. E depois eu ia avançando, então, do intermediário e depois para matemática, para o próprio código da matemática mesmo, eu trabalhava muito multiplano, para construção ali da imagem na parte da matemática. E tem lugares também que fazia coisas com barbante, tudo para tentar fazer algo mais tátil lá. Mas acho que o que pegava mesmo era na hora da explicação, que eles falam. Às vezes os professores iam fazer as coisas, sobe esse aqui, aí você coloca esse aqui, vai nesse aqui, e a pessoa não sabia nem o que estava acontecendo. Entender, né? Bem complicado. Aí no Braille tem essa questão de superior, inferior, mas tem tudo um código, né? Então demora um pouquinho mais. E a conta em Braille, ela não é igual à nossa conta corrida, uma embaixo da outra. É uma do lado da outra, né? Então acho que complica um pouquinho mais para entender. Interessante. Vou tentar depois ver como fica a matemática em Braille. Acho que eu vou utilizar o Braille depois até para aprender outros idiomas que eu tenho vontade, né? Que aí fica mais fácil eu escrever, porque ficar só digitando eu não consigo mais fixar tão fácil, não. E tem o Braille em outros códigos de outros países também, né? Eu já dei aula para uma pessoa que estava no Canadá e veio para cá ter aula, e aí eu dei a parte do Braille dos Estados Unidos, né? Não daqui. Eu já conversei também com um rapaz que mora lá nos Estados Unidos, ele fala que lá o Braille tem o alfabeto é o mesmo símbolo, mas eles têm lá os símbolos próprios deles, de contrações, as coisas que eles fazem lá, então eles têm os próprios símbolos também. Só o alfabeto que é igual, e lá não tem letras acentuadas, né? O que é bom, eu não gosto de ficar colocando acento mesmo, quando eu escrevo, já economizo. E o detalhe que em Braille, tipo assim, tem o A normal, aí tem o A agudo, A circunflexo, A contínuo, cada um é um símbolo diferente. Sim. Então são As. Pra você memorizar. E detalhe, é memorizar
duas vezes, né? Que você tem que memorizar a posição de escrita e a posição de leitura, que é invertida. Sim. Mas, assim, para facilitar a vida da pessoa, ao invés de eu falar em questão de inverter, porque senão as pessoas já travam o cérebro ali, né? Porque já aconteceu com um aluno meu, aí o que eu falava. Ao invés de você pensar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois você inverter e colocar 4, 5, 6, 1, 2, 3, você só pensa no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para você escrever, para você ler vai ser do lado esquerdo e para você escrever vai ser do lado direito. Aí quando eu virar, você já vai saber o desenho, como que vai ficar. Aí a gente pensa nessa parte invertida, mas não fica tão, né, complicado. Eu tenho feito isso também, né? Eu sei, pra mim, o A sempre vai ser o ponto 1 e B sempre o ponto 2. Eu só sei, o 1 e 2, né? Eu só sei que quando eu tô escrevendo ele vai estar na direita e quando eu tô lendo ele vai estar na esquerda. Exatamente. Aí muda um pouquinho, por exemplo, nas letras igual E, I, né, que confunde W, R, algumas letras invertidas aí às vezes dá um bug na cabeça, mas depois dá certo. Sim, D e F e G e H, né, que são letras espelhadas, dá uma confundida, mas no resto... E a questão também eu fico pensando por conta você viu que tem a reglete positiva, que dá pra ler e escrever do mesmo lado, né? Sim. Porém, eu, Cleide, prefiro a tradicional para a questão de quando a pessoa tem deficiência visual. Sim. Por conta que o ponto fica mais relevo, né? Eu já conversei com uma pessoa que falou que não gostou muito da reglete positiva, não, que diz que o relevo não fica muito bom, não. É melhor usar tradicional. Eu acho legal para quem é ou baixa visão ou a pessoa que enxerga, né? Aprender fica mais fácil, né? De aprendizagem. Mas a questão de leitura, acredito que ainda continua sendo melhor a outra. Mas é só minha opinião, né? Claro. Se a pessoa gosta, né? Mas acho que pra ler, não sei, falam que quem tenta passar o dedo, quando a reglete é positiva, o relevo não fica muito bom, não. Fica um pouquinho mais apagada, né? O outro relevo é melhor. Diz que apaga do papel muito fácil. Sim, também. Ainda mais se for algo que a pessoa vai ficar manuseando sempre, ficar passando o dedo lá, uma hora some. Exatamente. Isso é uma coisa também que eu achava que eu não tinha muita sensibilidade no dedo, não. Que eu fui tentar aprender o braille direto com caixa de remédio, essas coisas, e não conseguia ver as diferenças, né? Agora eu tentei de novo tô tentando de novo, mas antes de ir direto pra escrita, né? Usar a celinha com material reciclável, né? Usar caixa de ovo, essas coisas. Depois eu tento partir pra caixa de remédio. Uma coisa legal que eu faço pra pessoa que tem dificuldade de sensibilidade nos dedos, eu pego uma latinha de refrigerante, aí abre, né? Aí, lógico, eu coloco EVA nas laterais e escrevo. E aí não apaga o ponto, fica ótimo. Junto com a tradicional. Então eu tinha alguns alunos que eram diabéticos, que tinham dificuldade de sensibilidade, e sempre funcionava, eu conseguia aprender a ler assim. Vou experimentar. É bom que a gente sempre vai desenvolvendo esses macetes para contornar as dificuldades. E no caso a gente que é cego, a gente já é famoso por fazer gambiarra mesmo, por fazer as coisas. Faz parte, precisa. Sim. A gente até brinca que cego que não faz gambiarra tá sendo cego errado. Teve um aluno nosso que ele foi pra aula com a bengala quebrou e ele simplesmente pegou a coisa do mop e adaptou. Fez até o roller do Nossa. mop. E é isso, né? Só se vira com o que tem. Eu já conversei aqui com o Marcelo Pimentel, né, o criador do DOSVox, ele contando que uma vez foi sair e ele não sabe como, esqueceu a bengala, tudo entrou no táxi, esqueceu a bengala, foi até o lugar e falou, tá, eu tô sem bengala, como eu vou fazer? Aí ele pegou, foi lá no almoxarifado, pegou lá um cabo de vassoura e pronto, improvisou e serviu pra ele voltar pra casa depois. Tá certo. Que ele quis exemplificar como um instrumento tão simples ajuda a gente, né? Que ele falando que a bengala, se a gente parar pra pensar, é o quê? É só um pedaço de madeira, é só isso, mas dá uma autonomia tremenda pra gente. É um pedaço de madeira que literalmente faz a gente ver as coisas. Exato. Se soubesse, né, o benefício. Como eu falei, né, agora eu quase não bato mais nas coisas, porque ela já me avisa que tem um poste, tudo. As únicas coisas que eu ainda bato é em lixeira, já que as lixeiras ficam no alto e nem sempre tem
elas estão em cima de alguma coisa, às vezes só estão grudadas no portão e aí a bengala não passa, né? A bengala vai e meu peito fica. Tem ainda que trabalhar essa parte Sim. da questão da varredura aérea. Sim. Mas tem umas coisas que estão sendo lançadas por aí, mas a gente não sabe se realmente vai ser funcional, né? Mas eu já ouvi falar de um colete que tem uma câmera que vai avisando coisas aéreas, entre outras coisas, até bengala mesmo. Mas eu não sei se vai um dia, de repente, conseguir. Embora eu sei, né, eu aprendi com a minha professora as técnicas de autoproteção, mas eu não lembro muito de ficar utilizando. Que ficar com a mão levantada assim na minha altura do rosto o tempo todo, aí eu acabo esquecendo de fazer, ficar sempre fazendo isso. A gente passa a autoproteção mais para um lugar familiar, porque a gente não vai ficar o tempo todo na rua, né, com as mãos levantadas, que haja braço, né? Então, assim, mesmo sabendo, não tem como. Aqui eu ainda não consegui decorar em todos os lugares que tem lixeira pra eu desviar. Sim, vai acontecer, né? Lugares novos também. Mas tirando isso, poste, buraco, poça d'água, eu já não piso mais com a bengala avisando. Antes eu era baixa visão e acho que o baixa visão ele engana muito a pessoa porque ela tem essa falsa sensação de que ela enxerga, mas a visão dela é defeituosa, né? E aí ela acaba sofrendo mais acidentes do que um cego que usa bengala. Exatamente, você disse tudo. É por acreditar que ainda consegue enxergar, e realmente não são todas as coisas que conseguem, né? Então a pessoa tem essa percepção de que, consigo ainda ver muita coisa e acaba se acidentando bastante. Sim. Contei isso aqui no podcast algumas vezes. Uma vez eu andando, né, aí tava sol, eu vi um negócio lá no chão, achei que era uma sombra, aí fui pisar, a sombra tinha fundo. Nossa. Aí ralei o joelho. Gente. Mas é isso, eu fui confiar na minha visão, não, eu tô vendo aqui. Sim, faz parte, né? A baixa visão é isso, não tá nem entre a pessoa que enxerga e nem a pessoa que não enxerga, então fica um pouco confuso isso. Sim. Aí brincam que em terra de cego baixa visão é rei, mas cego não fica tropeçando, dando cabeçada nas coisas, não. É um desafio maior, né? E aí talvez seja uma boa também para os baixa visões também se acostumarem e usarem a bengala verde também para evitar menos acidente e poder até cultivar um pouco mais a baixa visão que tem, né? Ele fica fazendo um esforço muito grande e é muito exaustivo. Então, usa a bengala também e usando a bengala, a baixa visão pode dar até um pouco mais de vantagens, porque a bengala vai avisar que tem alguma coisa e a baixa visão vai completar que realmente tem alguma coisa ali. Exatamente, é o que eu falo, que eu acho que é importante na questão da baixa visão, é utilizar justamente porque a bengala vai fazer a parte de baixo e aí a pessoa pode se concentrar olhando mais pra cima, né, na parte de cima ali, então não vai bater numa lixeira, então vai evitar muitas coisas e vai auxiliar bastante o resquício visual. Não confio muito 100% na baixa visão, não. Então, se eu tivesse já ido procurar ajuda quando ainda era baixa visão, as coisas teriam sido mais fáceis. Eu confiava muito na minha baixa visão e achava que eu nunca ia perder, né? Mas não foi o que aconteceu, mas ainda bem que eu fui agora, né? Falam que é antes tarde do que nunca. Sim, é verdade. Mas é isso, eu acho que a pessoa com baixa visão às vezes se ilude nessa questão, né? Eu acho que se conseguisse começar a usar antes, poderia evitar muitos incidentes que acontecem. Que hoje eu também já percebo que não há vergonha nenhuma em usar bengala. Acho que no começo eu cheguei a ter vergonha e não queria adquirir bengala por vergonha, aquela coisa de as pessoas me conheceram sem a bengala, o que elas vão pensar agora. E hoje eu sei o quanto a bengala me ajuda e hoje ela vai ser minha companheira inseparável. Verdade. E a gente tem que aceitar também, aceitar que cada um tem um processo diferente do outro, né? Por mais que a gente fale, tem que aceitar a bengala e tudo, a gente sabe que é um processo que cada pessoa vive de uma forma diferente e a gente precisa simplesmente respeitar. Mas o que eu sempre falo para os alunos quando vêm com baixa visão é sempre, leva a sua bengala sempre e eu vou te ensinar as mesmas coisas que eu ensino para a pessoa que é deficiente visual. Então, a técnica é igual. Então, fica com a sua bengala na bolsa. Quando você perceber que está com dificuldade, utilize-a. Levei
acho que 6, 7 anos pra aceitar a bengala. Outros levam menos, outros levam mais, mas é como você falou, né? Cada um é no seu tempo. Passa o seu luto e depois vai à luta. Depois corre atrás do prejuízo, tá tudo certo. Sim. A pessoa, como fala, ela tem que aceitar, mas aceitar no tempo certo. Não é uma coisa que se impõe. Exatamente. E agora você também, né, quer tá estudando coisas a respeito de audiodescrição, né, pra ficar mais imersa ainda nesse mundo. Sim, eu já fiz alguns cursos de audiodescrição, né? Fazia audiodescrição para algumas coisas de trabalho, né, já dentro da gráfica, e a gente está sempre estudando. Eu acho que quem trabalha com a área da deficiência, inclusive eu estou terminando na minha faculdade, e meu artigo é sobre isso, é sobre a questão do lúdico na aprendizagem da pessoa com deficiência, seja ela criança ou adulto, porque eu acho isso muito importante. E vou dar até um exemplo aqui, que eu estava com um aluno, né, um senhor que estava com muita dificuldade de diferenciar o piso tátil direcional com o piso tátil de alerta. Então eu cheguei e falei assim, o que eu vou fazer para ajudá-lo? E fiquei pensando, e aí eu fui lá, olhei assim, falei, tem um material que eu posso ajudar. Então eu peguei um Lego e comecei a fazer o piso de alerta e o piso direcional, explicando o porquê daquele piso de alerta tá ali, se era para travessia, se era para mudança de direção. Então, literalmente, eu desenhei para ele. Eu peguei, a gente tem umas placas de piso tátil, né, de alerta e uma placa direcional. Dei na mão dele, mostrei essa questão do Lego, e quando a gente foi na rua, ele conseguiu certinho definir. Então, acho que é importante a gente usar outros métodos para conseguir, de repente, a pessoa que não está conseguindo ali discernir o que é realmente, tem alguma dificuldade, a gente pode trazer essa questão do lúdico para ajudar. E eu me identifico com esse senhor, porque eu tô com essa dificuldade até hoje de detectar o piso de alerta e o direcional. Mas acontece bastante. E é com a prática, né, que a gente vai cada vez ficando melhor. Sim, que cria-se, né, um mito também de que a gente tem uma audição super apurada, que na verdade, né, a gente só tenta trabalhar mais com ela. Então, com o tempo, eu vou conseguir identificar os sons diferentes que faz quando eu tô num piso normal. A bengala vai dar uma trepidada, ou vai fazer um som diferente quando bater naquele piso, e aos poucos eu vou me adaptando. Sim, é verdade. É justamente só a questão de treinar mais o ouvido, né? Que precisa mais dele. Então acaba, não que seja mais apurado, mas que usa melhor, vamos dizer assim, né? Essa questão de audiodescrição é uma coisa que recentemente também comecei a me envolver, a consumir coisas com audiodescrição, e a mesma coisa acontece igual com a bengala, né? Eu fico pensando, nossa, por que eu não fazia isso antes? Porque mesmo depois de perder a visão, eu ficava assistindo filmes e séries sem audiodescrição e perdendo muita coisa das cenas que eram visuais e só tinham lá a música de fundo e eu sem saber o que estava acontecendo. Hoje com a audiodescrição eu consigo aproveitar mais o filme e curtir como qualquer outra pessoa. Mas falando nisso, eu esqueci de fazer minha autodescrição, né? Olha o pecado aí. Não pode mandar ver. Infelizmente, agora tô tendo vergonha, mas tudo bem. Importante, como diz, antes tarde do que nunca, né? Sim. Então, uma mulher de 1,67 m, branca, cabelos vermelhos longos e lisos, utilizo óculos e hoje estou aqui vestida com um sobretudo branco, uma calça jeans e um tênis preto. Eu nunca faço minha autodescrição, porque essa é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade de me detalhar, assim, como me descrever, eu quase não faço. Mas é importante. Eu tenho que aprender mais como que eu sou, pra eu poder me descrever. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, né, assim. Sim. Igual, por exemplo, até hoje as pessoas não entraram num consenso se o meu olho é verde ou castanho. Aí eu não sei o que eu descrever. Descrever, né, desse jeito. Eu acho que eu tenho os olhos castanhos, mas algumas pessoas... vai que de repente, em ocasiões diferentes, uma hora tá... Porque tem pessoas que têm multicores, né? É uma dessas. A audiodescrição realmente é muito boa, né? Agora, ver filmes e seriados. Eu agora baixei o Movie Reading também pra poder ir no cinema e assistir os filmes com audiodescrição. Então, é bom que é um
uma mídia que está crescendo, mas ainda tem poucos, né? O catálogo de audiodescrição ainda é muito menor comparado ao que não tem audiodescrição. Com certeza. Eu acho que é muito importante, né? Faz muita diferença na hora de assistir, assim. E, Eu assisti uma novela, eu não sei se você já ouviu falar, Todas as Flores. Eu assisti com audiodescrição, sem usar a imagem, né? Só audiodescrição. E aí foi legal, porque eu assisti toda a série só em audiodescrição e depois eu comecei a assistir a própria novela. E é bem legal que se percebe que a imaginação da gente, assim, você quer cada vez mais assistir, né? Na audiodescrição. E quando você tem a imagem, é bem legal. Achei bem interessante, assim. Pra quem enxerga, né, faz uma diferença, assim, bem legal. Que você fica, nossa, eu imaginei assim, assado, e quando você vai ver, é bem parecido. é um exercício bom da pessoa fazer, né? Assistir coisas com audiodescrição sem a imagem. Eu estava fazendo curso de audiodescrição, porque o professor passava muita coisa sem imagem, era só audiodescrição, e a gente precisava entender como que funcionava, e fazer correções, perceber algumas coisas que estavam erradas ali na audiodescrição. É bem bacana até isso. Por enquanto, as coisas que eu tenho aqui com audiodescrição para assistir é tudo sem imagem, né? Então não tem como um vidente assistir comigo, a não ser que ele queira usar a imaginação igual eu. Mas é bom que com o Movie Read no cinema já dá pra eu ir mesmo com uma pessoa que enxergue, que aí eu ponho o fone lá, que aí a audiodescrição vai tocar só pra mim, né? Que ela fica sincronizada com o filme. Mas sabe uma área que é muito legal também da pessoa com deficiência visual trabalhar na audiodescrição, na parte de consultoria. Então, toda vez que nós fazemos audiodescrição, tem que ter um consultor. Não tem como você fazer algo para alguém que ele não aprove. Então a gente sempre faz essa questão. Eu acho legal também essa profissão. Já conversei aqui com a consultora, né, em audiodescrição, a Luciane Molina. Ela explicou um pouco como é esse processo. É muito legal. Ela até falou em questão de hoje como a IA pode ajudar, né, como uma ferramenta. Ela falou, a IA não vai substituir o audiodescritor, mas ela já pode servir aí ou para dar um start, né, ou para ser como uma ferramenta mesmo complementar. Significa que vai pegar a descrição dela lá e usar do jeito que ela descrever. Ainda mais porque eu até testando aqui, por exemplo, com o Be My Eyes, ele descreve tudo, coisa que é às vezes desnecessária, né? Coisa que a gente nem vai precisar ver. Às vezes a gente só quer focar numa parte específica, mas ele detalha tudo. Exatamente. E aí você precisa de uma coisa mais sucinta, né? Igual como nas fotos mesmo lá que a gente tirou lá no CT, né? Que você testou. Ele foi descrever tudo como tava o banco do trem, o símbolo, a cor, tudo, quando às vezes o que a pessoa só quer ver é eu na foto. Sim. Exatamente. Ela não quer saber as outras coisas. Complica mesmo, nossa. Aí então, assim, a gente tem que dar uma reduzida, né? E é só mais pra usar como base mesmo. E você já experimentou jogar audiogames também? Não, nunca. É uma boa ideia? Nunca tentei. Nem eu. Eu vou tentar. Que existe, né, alguns jogos em áudio que é próprio para deficiente visual. Nunca tentei, né? Vou tentar jogar. Mas o que eu quero mesmo é jogar videogame normal, né? Eu sei que tem alguns jogos com acessibilidade que dá para jogar, né? Você tem que procurar alguns. Exatamente. Eu tinha um colega que ele jogava deficiente visual e ele jogava, acho que era Mortal Kombat. E aí a gente fez... Eu acho que ele fez uma vez uma feira e as crianças sem deficiência visual, ninguém ganhou dele. Sim. Foi um barato, porque eles ficavam super se divertindo. Eu falei, nossa, ninguém consegue ganhar dele. Sim. Foi bem legal. Já conversei aqui com o Uzi que ele joga, né, Mortal Kombat, ele tem até um canal lá onde ele mostra os jogos. Ele fez também uma gameplay todinha, né, do começo ao fim do The Last of Us, né, ele conseguiu jogar, o jogo estava totalmente acessível. Uhum. Aí é bacana, né? Sim. Quando a gente vê que realmente consegue, né? E eu sempre falo isso aqui também, né? Que fica aí o incentivo para as empresas se preocuparem em adaptar mais os seus produtos, né? Porque quando elas deixam de fazer isso, elas deixam de ganhar dinheiro, porque é um público que elas deixam de atingir. Exatamente. E é um público que vai chamando outras pessoas, né? Porque percebe que tem acessibilidade e vai convidando outros. Sim. E pessoas, né? Se todas as
lojas, produtoras, tudo soubesse o quanto a gente gosta de gastar, elas iriam investir mais em coisas por pegar nosso dinheiro. Concordo. Igual aplicativos de compras mesmo. Tem uns que não são acessíveis, né? Aí eu tenho que comprar no que é, já que esse não quer o meu dinheiro, vou dar o meu dinheiro lá na loja que quer. Com certeza. Mas jogar é uma coisa que eu sinto falta. Eu jogava quando eu enxergava, depois que perdi a visão, nunca mais joguei, né? Mas conversando com cegos que jogam, né? Aí despertou minha vontade aí já. Então quer dizer que dá pra eu jogar, né? Voltar a curtir esse tipo de mídia. Aí eu vou procurar alguns jogos acessíveis pra jogar. Legal. E aí depois você compartilha com a gente. Beleza. E aí, quais são os seus planos, o que você tem vontade de fazer nessa área, né? Porque dá pra ver que você tá sempre querendo inovar, aprender mais, né? Sim. Eu sempre tô buscando, sabe, novos conhecimentos toda vez que eu sei que um novo curso, tudo que tem, assim, de orientação à mobilidade, até mesmo, por exemplo, eu estava fazendo a psicopedagogia e vem a questão da psicomotricidade. Então eu vejo o quanto isso contribui para o meu trabalho na orientação à mobilidade, sabendo que tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer lateralidade, então tem algumas dificuldades motoras, então a gente precisa estar sempre inovando ali, percebendo essa necessidade, porque eu mesmo trabalho muito individual de cada um, não tenho ali um plano fixo, eu trabalho muito a questão individual, então eu penso nas dificuldades que eles têm, e aí isso contribui muito com o meu trabalho. Então toda vez que tem algum curso voltado para a área de coordenação motora, qualquer coisa desse tipo, eu já quero entrar para saber melhor. Bom saber que tem pessoas, né, preocupadas com isso e que surjam cada vez mais. Eu acho que é importante, né? Por mais que a gente fala orientação e mobilidade, mas é o corpo inteiro da pessoa, né? Eu acho que tudo, desde a parte cognitiva, né? Que a pessoa precisa compreender ali o que a gente está falando, até mesmo na parte motora, que quem tem dificuldades motoras, eu já tive alguns alunos com dificuldade motora, o qual eu tive que ter outras iniciativas para conseguir fazer com que ele evoluísse. Então acaba a gente tendo esses insights, né, que de repente surge do nada, igual essa questão do Lego também, que surge da nossa cabeça, para tentar ajudar de alguma forma, para conseguir fazer com que esse aluno consiga aprender. As coisas não são receita de bolo, né, tudo lá, passo a passo, né? Então não é sempre chegar, não, sincroniza a bengala e bota ela para a direita e pisa com a esquerda e vai fazendo isso. Às vezes a pessoa tem dificuldades nessa área e tem que procurar jeitos de contornar. E o que eu sempre falo, assim, não existe para mim um aluno sair da minha aula sem saber. Então, se tiver alguma coisa errada, está errado comigo. Porque eu preciso trazer um método para com que ele aprenda. Então, não existe de falar, não, ele vai sair daqui e não vai conseguir aprender nada. Sempre eu acho que vai existir uma evolução e vai depender de mim trazer essa evolução para ele. Então, eu fico ali procurando métodos que façam com que ele aprenda. E falando por mim assim, eu posso falar, eu cheguei lá sem nunca ter usado a bengala na vida e hoje já ando sozinho, então realmente ninguém sai da sua aula sem saber nada não. Obrigada. Foi fácil, tá bom? Não teve um processo ali pra me adaptar não. Realmente eu preciso de adaptar alguma coisa. Você aprendeu super rápido, foi diferenciado. Não que nada, a professora aqui é muito boa. Imagina, o aluno é bom também. Desenrolou rapidinho. Eu acho que junta um com a vontade de ensinar e o outro com a vontade de aprender, aí acaba indo mais rápido. E aí deu tudo certo. Sim. Bom, mas eu tenho certeza que se eu tivesse a dificuldade, você ia dar um jeito lá de entender o que eu precisava, então sem usar a bengala eu não ia sair de lá não. Sim, com certeza, isso eu tenho certeza. Porque eu não aceito ninguém sair sem usar a bengala. Então, o que eu posso fazer, eu faço. E aí eu tô trabalhando na área da psicopedagogia, tô finalizando, né? E eu quero atender justamente o público com deficiência. Então, como eu faço Libras, né? Também atendo surdos cegos, também atendo surdos. Então, eu já fiz curso para pessoas que têm autismo. Então, toda essa área da pessoa com deficiência, eu tenho sempre tentado, cada dia mais, né, aprender para poder ajudar. Essa é uma curiosidade que eu tenho, né, talvez o capacitista que ainda exista dentro de mim, né, assim, e curiosidade de como o surdo cego, assim, se orienta. Eu sei, tem a técnica de bengala, ele vai passar, mas
ao mesmo tempo tomando por mim, eu uso muito a minha visão por referência, saber de que lado tá vindo os carros na rua, tudo, se tá passando gente, eu uso muito os sons como referência. Ah, tô chegando perto da estação que eu já tô escutando ali o barulho da cancela, essas coisas aí. Eu fico curioso em como que o surdo cego pega as referências dele. Exatamente, é uma coisa que é um pouco mais difícil esse processo, justamente porque a gente tem medo na questão da segurança mesmo, da pessoa andar sozinha e não ter a questão da audição para ajudar. Então, na maioria das vezes, a gente fala da questão da mobilidade assistiva, né? Que a pessoa aprende como andar e tudo, mas aí ela não vai ter a autonomia quanto vocês na questão desses sentidos, né? Porque no caso delas é mais difícil um pouco o processo. Porque não é só bater a bengala, né? Ela precisa das outras referências também, até pra perceber se não tá indo pro meio da rua alguma coisa. Mas eu já dei aula de mobilidade para uma surdocega, sim. Mas ela era uma surdocega com baixa visão. Sim. Porém, a irmã dela, era total. Então era um pouquinho difícil, até porque eu tinha que dar aula em Libras tátil, né? Sim. É outra pegada aí. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de aprender também, curiosidade. Fica na minha lista aí pro futuro. Talvez eu aprenda Libras tátil, né? Já conversei com uma cega que sabe, aí ela diz que uma das melhores amigas dela é surda, elas conseguem conversar usando a Libra tátil. Exatamente, porque eu também ensinei Libras pra turma de cegos lá na Deva, onde eu trabalhei, e eu tinha as duas alunas que eram surdo-cegas, e eu percebi que elas ficavam muito, assim, né, sem se socializar, porque os cegos não conseguiam ver ela e ela não conseguia falar. Então eu acabei fazendo uma turma, e aí a gente fez a convivência, e ela começou a ensinar muitas coisas pros deficientes visuais. Eu achei maravilhoso a convivência, e eles conseguiam se comunicar também, eu achei bem legal. E outras curiosidades que eu tenho também na questão do surdo cego é em questão de, tipo, tecnologia assistiva, né? Tipo, como que um surdo cego usaria o celular ou o computador, ou se realmente não tem como usar, já que ele não iria escutar um leitor de tela nem nada, e também não iria ver a tela. Aí depende do caso, né? Porque as surdo-cegas que eu tenho, uma seria baixa visão, então ela consegue utilizar fonte ampliada, bem ampliada, mas no caso da escuta fica difícil, né? E aí pensando também que, por exemplo, no celular, a gente vai fazer uma chamada, ou vai ser de vídeo ou vai ser de áudio, né? E aí? Aí não tem nem como ela fazer leitura labial e... Isso. Aí se pedir pra pessoa escrever, sei lá, só se tiver uma linha braille e ela souber ler braille. Também, exatamente. Então seria um processo mais complicadinho um pouco, né? Imagina. Mas o ser humano tem essa capacidade também de se adaptar, ele dá um jeito de fazer as coisas. Se o Beethoven era surdo e conseguia compor, então... Essas duas alunas que eu tenho, uma é surdo-cega total e a outra é surdo-cega baixa visão. E aí, no caso, a mãe delas também é surdo-cega. E elas criaram uma forma delas se comunicarem entre elas antes de aprender Libras. Então, elas têm a própria comunicação delas sozinhas e tem a Libra também. Só que a mãe, ela não se interessou pela Libras. Então, com a mãe, elas conversam só a forma que elas resolveram botar um símbolo ali para se comunicar. Sim. Eu vou falar de um caso que acho de uma moça que era surdo-cega, não sei se ela era cantora, e ela desenvolveu a técnica lá de colocar a mão assim na boca da pessoa para conseguir sentir o que ela tá falando, e ela fazia a leitura assim. Tadoma o nome. Aí ela conseguia fazer isso sentir assim, não na boca, se ela colocava o indicador e o polegar dos lados, né, e aí pelo movimento que a boca ia fazendo, ela conseguia entender o que a pessoa estava falando. Esse método ainda é bem utilizado ainda. Então, o ser humano dá o seu jeito. A gente é um ser adaptável. Sim, com certeza. E caminhando aqui pro nosso final, o tempo passou rápido. Gostei bastante da conversa, espero que você tenha gostado aí da experiência e volte mais vezes aí para contar sobre os novos projetos. Pode deixar, isso não falta, né? Sim. Sempre tem mais projetos aí. Uma pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento aqui pros convidados, para conhecer os diferentes hobbies, coisas que eles gostam de fazer, o que você curte fazer aí nos seus
momentos de lazer, quando não tá trabalhando nem nada? O que você gosta de fazer para relaxar? Bom, para relaxar eu gosto muito de ficar sozinha, geralmente gosto de escrever, mas uma coisa que eu faço muito também nos meus momentos vagos é estudar. Então, eu sempre estou fazendo algum tipo de curso, porque é uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente na minha carreira. E eu lazer com os filhos, marido, né, passear um pouco. Momento de qualidade com eles, né, um tempo de qualidade, conversa, as coisas que eu gosto. Isso é um tempo agora de lazer, é um tempo que eu vou recuperar, né? Graças da minha professora, agora eu posso sair para ter lazer, ir num shopping, tudo. Com certeza. Poder sair aqui da minha caverna de Platão e conhecer o mundo lá fora. Exatamente. Pode chamar a professora para dar um passeio de vez em quando. Com Tô aí. certeza. Ainda vou continuar indo lá na fundação, jogar um tackle-vôlei lá. Isso, estaremos lá também. Bora convidar o povo para jogar tackle-vôlei, para eles conhecerem melhor. Legal. Que eu sou da TI, gosto muito de programar, amo computador, mas preciso viver o mundo real também, sair um pouquinho aqui dessa tela. Com certeza. Mas você também já pensou em dar cursos nessa área para pessoa com deficiência visual? Eu tenho, né, tanto o meu canal aqui no YouTube, onde eu compartilho as coisas que eu aprendo, né, tenho compartilhado no YouTube, e tenho uns cursos introdutórios, né, de programação que eu vendo também. Só tô um pouco sem tempo de produzir mais cursos, né. Algumas pessoas também já me perguntaram se eu não dou aula particular, mas ainda tô sem tempo para isso, mas tenho, eu acho que uns 3 cursos bem introdutórios mesmo, para ajudar aí o deficiente visual nessa área, assim, que não sabe nada. Pelo menos ajudar ele para quando entrar na faculdade, né? Porque no nosso caso a gente não pode entrar na faculdade zerado, né? A gente tem que entrar sabendo alguma coisa, até mesmo para saber como orientar o professor para ajudar. Verdade. Principalmente, né? Mas é isso. Muito obrigado. Foi um prazer realmente aqui receber você e poder compartilhar aqui com um pouco também esse meu processo de aprendizado e quem sabe incentivar aí o pessoal que quando passar por o seu momento de luto, se você é aqui de São Paulo, pode ir lá para a Fundação Dorina, que lá tem ótimos professores para te ajudar. Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de falar aqui um pouquinho desse processo que eu acho que é muito importante para muitas pessoas, né? É o passo inicial para a autonomia e da onde a pessoa começa a ir para todos os lugares e é muito bom para mim fazer parte disso tudo. E agora de conhecer pessoas novas, tem uns amigos deficientes visuais aqui que moram aqui em São Paulo, né? Já tô vendo aí para me encontrar com eles, conhecer todos pessoalmente. Que legal. É isso, gente. Vou deixar aí o Insta da Cleide aí na descrição, pra você ir lá depois acompanhar o trabalho dela também. Vai lá, dá uma força. Se você gostou aqui do episódio, deixa o seu like, né? Você sabe que o YouTube funciona assim. O like é a forma dele entender que você gosta desse tipo de conteúdo, ele vai te recomendar mais. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, se gostou, se quer que eu traga a Cleide aqui mais vezes. Mas como eu sempre falo aqui, se você não quiser, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Mas deixa aí nos comentários, deixa essas sugestões de convidados também. Não garanto que eu vá conseguir trazer, mas prometo ir atrás e fazer o convite. Se você é novo por aqui, né, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Confira os demais episódios, né? Tem muita gente bacana aí com quem eu conversei, tenho certeza que você vai gostar. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até, obrigada, viu? Beijos para todos. Um prazer estar aqui.